E quem está comigo hoje é a doutora Araparro Germano, ela que inclusive está com a gente aqui no Balanço Geral para ajudar a esclarecer várias dúvidas. Doutora, bem-vinda, Muito obrigado por ter obrigada. aceito o nosso convite. Vamos bater um papo, falar sobre Previdência Social, mas eu acho que a doutora não deve ter nenhum cliente com 123 anos ou perto disso, doutora. Boa tarde. Tenho. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui. E sim, nós temos clientes com essas idades Acima de 100 avançadas. anos, assim? Sim, e que recebem benefícios da Previdência, aposentadorias. E para quem tem essa idade, geralmente se aposentou ainda na regra antiga, lá com seus 40, 50 anos, é isso mais ou menos? Sim, sim. Ah, Antes da reforma. imagina, são 70 anos de aposentado. Ó, se eu contar, ninguém acredita. Tem casos também, a doutora, inclusive, tem clientes também nessa mesma situação. Agora, doutora, perguntando primeiro sobre essas opções, né? Para quem quer se aposentar, na questão do INSS, existem muitas dúvidas. A doutora citou sobre a lei antiga, a lei nova. Hoje, quais são as opções para quem busca aposentar e também essa contribuição com o INSS? É o seguinte, antes da reforma da Previdência, que aconteceu em novembro de 2019, para você se aposentar, não existia o requisito da idade na aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a mulher completava 30 anos de contribuição, ela conseguia se aposentar, e o homem, 35 anos de contribuição, ele conseguia se aposentar imediatamente apenas com o tempo de contribuição. Após a reforma da Previdência, em novembro de 2019, existe o requisito da idade. Hoje, em 2024, para a mulher poder se aposentar, ela precisa ter os 30 anos de contribuição na modalidade aposentadoria por tempo de contribuição, 30 anos de contribuição e 58 anos e 6 meses de idade. O homem, 35 anos de contribuição e 63 anos e 6 meses de idade. Então, antes da reforma, não existia o requisito da idade. Hoje, existe o requisito da idade na modalidade aposentadoria por tempo de contribuição. Já na aposentadoria por idade, antes a mulher se aposentava com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, e o que mudou após a reforma foi a idade. O tempo de contribuição de 15 anos para o homem, 15 anos para a mulher, permanecem o mesmo. Entretanto, a idade, hoje ela precisa ter 62 anos de idade na modalidade aposentadoria por idade. Doutor, e nesse caso também é importante reforçar, e as pessoas ficam na dúvida para saber se conseguem se aposentar sem nunca ter contribuído com o INSS. Muita gente que assiste a gente agora, né, muitas vezes trabalhou em casa a vida toda, ou trabalhou na roça e nunca contribuiu, nunca pagou o famoso carnezinho do INSS. Existe essa possibilidade, mesmo apesar dentro dessa idade, acima dessa idade aí dos 65 anos, 60 anos, 70 anos, enfim, para aposentar sem nunca ter contribuído com o INSS? Nós temos sim a opção do reconhecimento do período rural. Então, a pessoa que trabalhou na roça durante muitos anos, trabalhou com a família, no regime de economia familiar, trabalhava para comer, trabalhava com os pais, ou prestava serviço rural para outras famílias, ela precisa entrar com o processo para reconhecer esse período rural que ela trabalhou sem registro, ou seja, sem a devida anotação na carteira de trabalho. E com o reconhecimento do período rural, aí sim ela consegue pleitear a aposentadoria. E existem também outros benefícios para quem nunca contribuiu, que é o conhecido BPC, que é um benefício assistencial. Não é uma aposentadoria, é um benefício que ele analisa a renda do grupo familiar. Então, esse benefício é destinado para as pessoas que não têm ou nunca tiveram contribuição suficiente para conseguir se enquadrar nas regras das aposentadorias. E esse BPC tem uma idade mínima, doutora? Como que é? Sim, o BPC ele é destinado para dois grupos, destinado aos deficientes, que você precisa comprovar a deficiência através de laudos médicos e a condição do grupo familiar,
E temos a opção também do BPC ao idoso, que você precisa ter 65 anos e se enquadrar nos requisitos assistenciais da renda do grupo familiar. Ou seja, cada pessoa dentro da casa não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. E, doutora, está chegando pergunta aqui, o pessoal participando. Quem tem dúvida pode mandar no 993145246. Recebo aqui a advogada previdenciária, doutora Ana Parro Germano. Doutora, uma pergunta referente à Previdência. Fazendo uma análise do cenário atual, a doutora acredita que haverá receita para o pagamento de benefícios e aposentadorias? É o Eduardo Coelho. O que a doutora vê, assim, opinião, claro, isso ainda é muito pessoal, né, para a questão de aposentadoria até para o futuro? Sim, eu acredito que nós não precisamos temer isso. A Previdência é uma autarquia milionária, é uma autarquia muito bem organizada, com as contribuições recebidas por todos os contribuintes. Então, esse medo de pagar e não conseguir se aposentar por falta de renda da Previdência, na minha concepção, esse medo não precisa ter. A doutora recomenda a previdência privada também, nesse caso, para quem tem esse receio da previdência social não dar conta do recado lá na frente? Sim, inclusive eu oriento os meus clientes sempre a contribuir com o INSS e, se for possível, fazer sim uma previdência privada. Mas o INSS é uma garantia. Muitas vezes as pessoas falam, mas um salário mínimo é pouco. Sim, mas é garantido. Quem deu entrada aqui, ó, por exemplo, a pergunta do Milton de Nuporanga, antes de 2019, não imagino que deva ser ainda na lei antiga, consegue se aposentar com um tempo menor de contribuição ainda, doutora? Sim, as pessoas que preencheram os requisitos antes da reforma da Previdência, elas vão entrar na regra antiga. E no caso, por exemplo, a Elaine, muita pergunta chegando. Obrigado, pessoal que está participando, aproveitando toda a experiência da doutora Ana Parro aqui comigo. Doutora, olha, na modalidade dona de casa, né, nessa alíquota menor, a gente consegue pagar um valor menor também? Gostaria de mais informações para a dona de casa se aposentar. Como que funciona? Na alíquota de 5%, que é a alíquota da dona de casa, você tem direito à aposentadoria por idade. Você está amparada com o auxílio-doença e também tem direito à aposentadoria por invalidez. De acordo com as alíquotas, vão aumentando as possibilidades de aposentadoria. Entretanto, Valentim, é muito importante saber que é necessário um planejamento previdenciário para escolher qual a melhor alíquota para você contribuir. Não basta, olha, o meu vizinho recolhe 5% ou 11%, vou recolher igual. Isso depende de cada caso, porque muitas das vezes você pode recolher sobre 20% e não conseguir ter um benefício, um valor de renda mensal desejado. Então, a alíquota que você fará o pagamento, ela é de acordo com cada caso, cada pessoa, cada tipo de contribuição, o histórico daquele cidadão perante ao INSS é o que vai determinar a sua contribuição. Doutora, olha, tem uma pergunta aqui, o meu nome é Ellen, sou de São Joaquim da Barra. Quem paga o MEI consegue também se aposentar? Sim, o MEI também é uma forma de contribuição ao INSS. Você tem direito à aposentadoria por idade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez também. A doutora explicou aqui mais ou menos sobre a questão do cálculo, imagino que cada caso é um caso, Sim. né? A doutora falou, mas, olha, por exemplo, a pergunta chega aqui, ó, meu esposo vai fazer 65 anos em setembro, já pagou mais de 20 anos do INSS, ele já consegue se aposentar, doutora? Homem, 65 anos e mais de 20 anos pago. Ainda não, ele precisa ter 65 anos completos. Quando ele completar 65 anos, aí sim pode ser dada entrada no pedido da aposentadoria por idade. Edivânia de Franca pergunta, olha, quem contribui com o MEI, quantos anos no mínimo para se aposentar, doutora? Para se aposentar por idade, 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Olha, eu dei entrada por tempo de serviço há 4 anos e também por um benefício por causa do olho, que eu tenho uma prótese. Eu também tenho direito, nesse caso, doutora? O Carlos Henrique que mandou a pergunta aqui. Se ele tem direito a qual benefício? Imagino que a aposentadoria, ele não explicou aqui, eu dei entrada por tempo de serviço há 4 anos
e também por um benefício, por causa de uma prótese que ele usa nos olhos, né? E aí teria também direito à aposentadoria. Acho que é questão desse tempo de serviço que ele tem, né? 4 anos, e aqui ele fala dessa prótese. Tem algum benefício, alguém que tem esse tipo de uma doença ou alguma coisa crônica? Sim, para quem tem uma doença de forma total e permanentemente que te incapacita de trabalhar, essa pessoa pode pleitear a aposentadoria por invalidez. Entretanto, se você tiver uma patologia de forma total e temporária, você pode também pleitear o auxílio-doença. Ou seja, tem uma incapacidade, uma doença definitiva, aposentadoria por invalidez. Tem uma doença que talvez eu possa me recuperar daqui 5 ou 6 anos, você deve pleitear o benefício de auxílio-doença se tiver a qualidade de segurada. A qualidade de segurada é o vínculo com o INSS, as contribuições em dia com o INSS. Doutora, tem um tema também muito oportuno, que inclusive eu queria aproveitar a experiência da doutora para explicar, né? Muitas crianças hoje sofrem com o autismo, né? Independentemente do grau, e as mães não sabem que podem ter aí um auxílio também da Previdência Social em relação a esse tratamento dessa criança com autismo. Então, muitas mães que estão assistindo a gente agora, ouçam o que a doutora tem a falar, porque essas mães podem sim contar com esse auxílio, esse benefício do governo, para tratar a criança com autismo, independentemente do grau, não é, doutor? Exatamente, Valentim. Esse benefício é o BPC, o benefício de prestação continuada ao deficiente. É um benefício que traz esse amparo para o grupo familiar, porque a partir do momento que você tem uma criança com uma patologia, é toda uma dinâmica da casa que muda. E a mãe ali precisa ter um tempo maior para se dedicar à criança, porque a criança requer essa disponibilidade maior da mãe. Muitas vezes as crianças não se adaptam na escola, tem que ficar um período na escola, um período com a mãe, ou muitas vezes a mãe fica 100% em casa com a criança. Então, esse benefício para amparar esse grupo familiar é o BPC ao deficiente. Lembrando que, para se enquadrar nesse benefício, não basta só a patologia. Nós temos que enquadrar também o grupo familiar no requisito renda. Então, nós temos que ter essa renda dentro do que a lei exige, que hoje é 1/4 do salário mínimo por pessoa. E é importante também lembrar, muitos clientes tem essa dúvida, para quem possui filhos com algum tipo de patologia, existe também ações judiciais para que essas crianças tenham acesso a diversas terapias. Pois quando o médico passa as terapias, muitas dessas terapias são pagas e o valor é bem caro, é um valor bem alto. Então, você, mãe, que talvez não se enquadre aí no BPC, mas que tem um filho com uma patologia e que precisa das terapias e que você não tenha condições, existe uma ação específica que o município te ajuda a conseguir fornecer esse tipo de tratamento específico para o seu filho. Doutora, tem muita pergunta chegando, a gente está impressionado com a quantidade de perguntas, muita gente também agradecendo pela oportunidade da doutora trazer essas informações para a gente aqui, muitas perguntas com áudio, o pessoal ligando, a gente não consegue ouvir tudo, a gente está ao vivo agora, 12h32. Eu vou fazer o seguinte, vou convidar a doutora para voltar aqui mais vezes ao Balanço Geral, para esclarecer essas perguntas e que a doutora, né, possa trazer cada vez mais informações, como trouxe hoje, para tanta gente que precisa desses detalhes, dessas informações. Para encerrar, doutora, quem precisa de mais detalhes, precisa de mais informações, pode procurar direto o INSS. A doutora também tem algum Instagram pessoal que ela possa deixar, o Instagram da empresa também, né, como advogada, para que as pessoas façam esse tipo de contato, tira alguma dúvida mais urgente? Sim, com certeza. Sempre procure um profissional da sua confiança. A página profissional é @doutoraraparrogermano. E eu agradeço a oportunidade em estar aqui, agradeço a todos que estão nos assistindo. E como dizia o primeiro-ministro, a única coisa que nós podemos dizer e prometer é muito trabalho e muito suor. Com certeza, isso é muito importante. Só para fechar, doutor, o pessoal me lembra aqui, o INSS, as pessoas podem levar alguma documentação para fazer essa contagem de tempo lá, pode levar a carteira de trabalho, os carnês de contribuição do Previdência Social, direto na sede do INSS da cidade que a pessoa mora? Não.
Hoje, tudo é feito de forma online, através do aplicativo Meu INSS. Então, a simulação da sua aposentadoria pode ser feita através do aplicativo Meu INSS. Entretanto, tem que tomar muito cuidado, porque lá é feito por um robô. Então, muitas vezes, ele pode pular tempo de contribuição, não considerar algum período de menor aprendiz que enquadra no tempo de contribuição. Então, o ideal é sempre procurar um profissional da sua confiança para assessorá-lo nesse momento tão importante da escolha da sua aposentadoria ou da escolha do melhor benefício para você. Muito bom, muito obrigado, doutora Araparro. Vai voltar mais vezes aqui, porque o povo está todo mundo perguntando. Aí, opa, doutora, tá certo. O povo está perguntando agradeço. demais. Eu quero agradecer demais a sua presença. Volte mais vezes aqui no Balanço. Tá bom? Muito obrigada. Tá certo. Doutor, por favor, Vitória, acompanha a doutora aqui, Araparro. E, claro, você que ficou e fala, Valentim, não mandou. Por favor, aqui, Minduim, muito obrigado. Mandou a sua pergunta, mas não demos a sua resposta. Não fica bravo com a gente, não. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos combinar a doutora voltar para cá em breve para trazer mais respostas a tantos questionamentos que é essa questão do INSS, da Previdência Social. Todo mundo querendo saber como se aposentar de uma forma segura, sem cair num golpe, como disse a doutora, aí dentro desses aplicativos do INSS, tá?